Efésios, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 8, versículo 9 e versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O versículo 8 é um versículo bem famoso, e hoje nós queremos falar sobre essa condição de salvação. Ele diz que pela graça nós seremos salvos, ou seja, por um presente de Deus. Deus decidiu me salvar. Você não, inicialmente parece que você não tem condições alguma de interferir nisso, mas não é isso que o versículo está dizendo. Ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. A chave que abre a porta desta salvação é a fé que temos nele, por meio da fé. Mas até a fé é um dom que Deus nos deu. Até a fé foi algo que Ele implantou em nós. Mas esse é o ponto que depende de mim e de você. Existe uma grande discussão entre arminianos, dizendo: mas não há nada que nós possamos fazer, tudo está sob o controle de Deus, e não importa o que eu faço, Ele decidiu se eu serei salvo ou não. Não é só isto. Ele diz aqui que é pela graça que nós seremos salvos, porque Deus quer nos conceder isto. Mas eu preciso crer nele. Ele não há de salvar ninguém que não creia nele e que o rejeita. Ele diz que não é pelas obras, não é porque você é uma pessoa boa, não é porque você fez muitas coisas boas, não é, porque ninguém pode se gloriar nisso. Ninguém pode falar: sabe por que eu cheguei aqui no céu? Porque eu sou muito bom, porque eu fiz isso e aquilo. Nós já sabemos disso. Mas o versículo 10, ele diz assim: porque nós somos feitura sua, Ele nos criou. E a Bíblia diz aqui que Ele nos criou em Cristo Jesus. Ele está nos criando para nos parecer com Cristo Jesus. E a única forma de nos parecer com Cristo Jesus não é só crer em Deus. Como ele diz no final do versículo 10, é percorrer um caminho que Deus criou. Tudo bem, você entregou sua vida para o Senhor. Não é só isso. Não é o fim isso. Não tem mais nada a ser feito? Não, tem sim. Você entregou, mas agora você precisa ser recriado em Cristo. Você precisa mudar a sua maneira de viver, os seus costumes. E ele diz que Deus preparou um caminho. Existe um caminho que Ele preparou. E esse caminho, ele é chamado de caminho das boas obras. E eu e você temos o dever de percorrer esse caminho. Não é porque pela graça que nós seremos salvos, que nós então não devemos fazer mais nada, cruzar os nossos braços e esperar o dia da redenção. Existe um caminho que eu e você temos que percorrer. Existe um caminho que nós temos que trabalhar para conseguir, amados, desenvolver tudo aquilo que Deus tem. Ele diz, olha aqui no 10, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não tem como você crer em Cristo e não ter obras. Tiago fala isso no capítulo 2. Como é que você crê no Senhor se você não tem obras? Como é que você crê nele se você não tem como evidenciar isso? Você acha que a fé é um sentimento que você guarda aqui dentro e não tem que dar satisfação para ninguém? Não que você tenha que dar satisfação, mas você tem que ter evidências da sua fé. Como é que você prova que você crê? Se não existem as obras, é isso que Tiago fala no capítulo 2. Se não tem as obras, você não tem fé, porque são as obras que aperfeiçoam a sua fé. Então não tem como você dizer que crê no Senhor, mas não ter nada a apresentar a Ele. Por isso que Ele preparou para que nós andemos neste caminho das boas obras. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero pedir aos irmãos que estejam abrindo lá no Salmo de número 15. E esse vai ser o texto que nós vamos trabalhar hoje. Salmo 15.
mesmo sabendo que a salvação é pela graça, mesmo sabendo que a salvação é um presente de Deus, está muito claro em Efésios 2, 8, 9 e 10, que não é só isto. Deus nos alcançou, nos concedeu a sua salvação, mas Ele preparou um caminho de boas obras e eu e você temos que andar nesse caminho. Então não é bagunçado como muitas pessoas acreditam, que é só você aceitar Jesus e pronto, agora espera aí que daqui a pouco Ele volta para te buscar. Existe um caminho de boas obras e Ele precisa recriar Cristo em nós. Isto é percorrer esse caminho. O Salmo 15, escrito por Davi, no Velho Testamento, para aqueles que acham que o Velho Testamento não tem nada de importante e que não está ligado à nova aliança em Cristo, ele vai falar perfeitamente qual o caminho que nós temos que percorrer para ser recriado em Cristo. Porque Davi era um homem fora do seu tempo. Davi era um homem, como nós estamos estudando, Davi era um homem que viveu no tempo da lei. Davi era um homem que não tinha o advento do Espírito Santo como nós temos. Davi era um homem que não tinha todos os evangelhos, não tinha as cartas de Paulo, não tinha o testemunho de Jesus encarnado como homem aqui na terra, ele não tinha nada disso. Mas por que ele era à frente do seu tempo? Porque ele já entendia o que é viver debaixo da graça de Deus antes dela ser manifesta. Ele já era um homem que entendia, você vai perceber como os seus conselhos e o que ele fala aqui está totalmente ligado e associado à nova aliança, ao Evangelho de Cristo, ao genuíno Evangelho de Cristo. Ele começa assim em Salmo 15, versículo 1, dizendo: Senhor, ele o questiona, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ele está falando o seguinte: Senhor, quem é aquele que vai alcançar a salvação e vai viver por toda a eternidade ao teu lado? Quem é o homem que pode alcançar esta dádiva, esta graça de passar toda a eternidade morando contigo? Quem é a pessoa? Ele está escrevendo este salmo, fazendo esse questionamento, mas inspirado pelo Espírito Santo, como a palavra diz, ele vai descrever que tipo, qual é o perfil, qual é a postura, que tipo de homem é aquele que vai viver eternamente ao lado de Deus. Ele começa então no versículo 2, respondendo ao seu próprio questionamento, dizendo assim: aquele que anda em sinceridade. Deixa eu esclarecer algo aos irmãos. Vamos, amados, esmiuçar esses 5 versículos. Sinceridade não é a sinceridade que você conhece. A sinceridade é a mesma do capítulo 1 de Jó. Homem sincero. Quando a Bíblia está falando desta relação de sinceridade, está falando de integridade. Não é sincero, fala o que pensa. Já falei isso aqui. Falar o que pensa é ser mal educado, não tem nada a ver com sinceridade. Isso não agrada em nada a Deus. Você tem que aprender a refrear a tua língua, a Bíblia diz isso. Você tem que aprender como ganhar o teu irmão pela tua boca. Não é falar o que pensa, isso é ser mal educado. Não é isso que é ser sincero. Ser sincero é ser íntegro. Íntegro é você ser correto quando ninguém está te vendo. Isso é ser íntegro. Retidão, como o Senhor fala de Jó, fala, ele é sincero e reto. Ele é íntegro, quando ninguém está vendo, ele é correto. E reto ele é correto quando todo mundo está vendo. Porque existem pessoas, não a maioria, que não tem vergonha de fazer coisas erradas na frente dos outros. Que não tem pudor algum por nada. Então ele diz que Jó é íntegro, ele é correto quando ninguém está vendo. Quando ninguém sabe onde ele está. Quando ninguém que o conhece está perto dele, mesmo assim ele é correto. Ele diz que o verdadeiro cidadão dos céus é aquele que é íntegro. Que ele é correto quando ninguém está o vendo. O verdadeiro cidadão dos céus é aquele que é verdadeiramente, amados, obediente ao Senhor, quando ele poderia ser desobediente e sem ninguém o ver. Quando ele poderia fazer algo de errado, sem ninguém o ver. Quem é aquele que vai habitar na presença do Senhor e morar no seu tabernáculo? Aquele que é íntegro. Aquele que tem a oportunidade de fazer algo errado, de tirar vantagem, mas sabe que é errado e não faz. Segundo, e pratica
a justiça. Essa justiça não é a justiça, olha como Davi está à frente do seu tempo. Ele não está falando da justiça que nós conhecemos dos homens. Que a justiça dos homens é olho por olho, dente por dente. Roubou, vai ser preso. Matou, tem que morrer. Esta é a justiça dos homens. É dar o que cada um merece. Mas aprendemos no Sermão da Montanha que a justiça de Deus não é assim. A justiça de Deus não é dar o que eu e você merecemos. A justiça de Deus, ela se manifesta em dar aquilo que nós precisamos. Então, ele diz que o verdadeiro cidadão do céu é aquele que é íntegro. Ele é correto quando ninguém vê ele. E ele é justo aos olhos de Deus. Vocês vão ver que essa justiça não é retribuir como ele recebe. Mais à frente ele vai explicar. É você fazer aquilo que é necessário para que as pessoas sejam transformadas. É você intervir na vida do teu próximo, dando aquilo que ele precisa, não o que ele merece. A justiça de Deus, amados, não é como a justiça dos homens. A satisfação do homem está em cada um receber o que merece. Até, como eu tenho o hábito de falar isso aos irmãos, infelizmente, muitas das nossas igrejas no Brasil e no mundo estão trazendo técnicas de negócio, de business, para dentro da igreja. Está ensinando a igreja a se comportar como no mundo dos negócios. Mas, amados, o mundo dos negócios não tem nada a ver com o reino de Deus. Uma coisa boa para você fazer dentro da empresa, e isso traz resultado, é você reconhecer, recompensar os teus funcionários conforme aquilo que eles merecem. Então ele vai querer fazer mais, porque ele recebe mais. É por produtividade, é por meritocracia. Isso funciona no mundo dos negócios, funciona. As maiores empresas no mundo hoje, as que mais crescem, elas são fundamentadas sobre isso. Mas isso não funciona na igreja. Isso, amados, é destruidor dentro de uma igreja. É destruidor. Porque quem pode mostrar a você o que cada um merece? Se você olhar na Bíblia, os homens que foram mais rejeitados na palavra de Deus foram os homens que Deus mais amou. Os homens que olhavam e julgavam esses como não serem merecedores. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, pode vir alguma coisa boa lá da Galileia, pode vir alguma coisa boa de um homem como este. Nem não merece crédito. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele não chamava a atenção de ninguém ao ponto das pessoas confiarem nele. Ele não exalava confiança, nem agradava aos olhos de ninguém. Era um homem que diz a Bíblia, experimentado nos trabalhos, um homem de vida sofrida. Sabe aqueles nordestinos que nós olhamos, cheio de ruga, você vê que trabalhou a vida inteira na roça, você acha que tem 70, 80 anos e não tem 40. Sofrido, teve uma vida sofrida. Esse era Jesus. É assim que a Bíblia o descreve em Isaías. Um homem sofrido nos trabalhos, experimentado, na qual as pessoas olhavam para o rosto dele e não achavam parecer algum, trocavam de calçada se eles estavam vindo. Ele está dizendo que o verdadeiro cidadão dos céus não é aquele que faz justiça olho por olho, dente por dente, mas dando aquilo que as pessoas merecem, não que elas precisam, não que merece. Por isso que o nosso comportamento e as nossas atitudes não podem ser pautadas pela justiça dos homens. Eu vejo uma pessoa desempregada na rua, aí eu falo assim, vagabundo. Você nem sabe, você não sabe nenhum nome, você não sabe o que tem por trás, você já o condena. Isso é a justiça dos homens. Poderia estar fazendo, olha o que eu fiz, olha o que... Amados, não é assim. Entenda uma coisa. É por isso que eu não me canso de falar isso, mas já faz bastante tempo que eu não falo. Por que eu não gosto muito de livros? Com algumas raras exceções. Porque o livro, ele compartilha uma experiência particular sua, e muitas vezes quem está lendo não tem um discernimento, e ele acha que aquilo é uma regra, uma fórmula dentro do reino de Deus. Faz isso, faz aquilo, que isso acontece. E não é assim. Aí eu chego para os irmãos e falo assim, irmão, você se preocupa não, você está desempregado? Eu nunca fiz um currículo. E aí você fala, então eu também nunca vou fazer currículo. E não consegue arrumar um emprego.
Não é assim que funciona. Não é porque Deus usou de uma maneira com você que isso é igual para todo mundo. Não é. Então não adianta você achar que todo mundo, tá vendo? Eu nunca fiz, e por que ele não consegue? Eu nunca precisei disso, e por que ele? Nós falamos isso daqui como muitos testemunhos dos irmãos aqui presentes, que passaram no tempo passado, por dificuldades com relação à dependência química. E nós temos aqui exemplos que mostram isso. Pessoas que não precisaram passar por clínica, pessoas que tiveram que passar por clínica, pessoas que passaram por situações completamente diferentes, e hoje são completamente diferentes umas das outras, e Deus o alcançou da sua forma, maneira e graça. Então não pode você falar assim, pô, se eu consegui, por que ele não consegue? Isto é justiça de homem. É você achar que todo mundo tem a mesma capacidade, a mesma bagagem. Eu tenho aqui um conceito, que se o sujeito não faz isso e isso, é porque ele não presta. Isto é justiça de homem. Você não pode determinar como as pessoas são. Aquele que é o verdadeiro cidadão do céu, ele não anda segundo a justiça dos homens, mas de Deus. Olha só, ele vai esclarecer isso. Segue o versículo 2. E ele fala verazmente, segundo o seu coração. Falar verazmente é um homem que em tudo ele fala a verdade. Ele não tem medo de compartilhar a verdade genuína, mas aquilo que realmente está no seu coração, aquilo que ele intenta fazer, ele faz. Ele fala, ele não engana, ele não fala de uma maneira para poder persuadir você, fazer você pensar de uma forma, mas na verdade não é. O dele é sim, sim ou não, não. Isso é falar verazmente. Olha como Davi está à frente do seu tempo. Ele está falando aquilo que Cristo traz no Sermão da Montanha. Nós, os verdadeiros cristãos, nós temos que falar sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Você vai? Eu acho que eu vou. Aí a pessoa, o Diogo vai. E eu aqui dentro falo assim, eu estou falando isso só para ele me deixar em paz. Mas na verdade eu não vou. No dia eu vou mandar uma mensagem para ele, eu vou desligar o celular, falar que está sem bateria, eu já vou planejando tudo. Amados, isso é diabólico. A Bíblia diz que o homem, ele tem que falar verazmente, sim e não. Eu ainda não sei. Por quê? Porque eu ainda preciso de uma resposta para saber se será possível. Assim que a resposta vier, eu te confirmo. Até tal dia a resposta vem. Se a resposta não vir nesse dia, eu já vou afirmar para você que eu não irei. Mas se ela vir, e mesmo que ela seja positiva, eu confirmo com você. Isso é falar verazmente. Até quando você não tem a resposta, você precisa ser verdadeiro naquilo que sai da tua boca. Sim e não. O que passa disso é procedência maligna. Toda vez que você planta na cabeça de uma pessoa uma resposta para cozinhar o galo, como o mundo diz aí, e para você depois falar, isto não é a postura de um verdadeiro cidadão. Davi fala isso. Ele é verdadeiro. É sim e não. Fiz, não fiz, não sei fazer. Se você me ajudar, eu vou tentar. Não é deixar palavras jogadas ao vento para tentar persuadir, para conseguir enganar, para fazer a pessoa pensar bem de você. Esqueci completamente. Quinta-feira, o César me deu um presente. Ele falou, pastor, eu vou deixar aqui na geladeira da igreja. E aí quando você vier no culto, você pega. Ele ganhou, não sei se ele trouxe, ele ganhou de alguém que veio, uns refrigerantes lá de Cuba. Aí ele falou, eu trouxe para o senhor experimentar. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, e os irmãos sabem, eu falo abertamente. Aí eu voltei para casa na quinta-feira e esqueci, ficou aí. Sexta-feira ele, e aí, experimentou? Eu falei, experimentou? Aí eu subi a conversa, esqueci. Falei, querido, me perdoe, eu esqueci completamente. Está lá na geladeira ainda. Ele eu sabia que você ia esquecer. Eu falei, tá vendo? Esqueci. Eu vou falar o quê? Irmão, não, eu já peguei, mas eu ainda não bebi. Para que eu vou falar isso? Para quê? Por que razão? Ele pode vir aqui e ir lá verificar, porque ele tem a chave da igreja. E o pastor está mentindo. Então se ele vai, então eu não posso. Mas como que eu vou falar sem ele ficar chateado? Fala a verdade.
Esqueci, querido. Mas eu fiquei ofendido. Como você pode ter esquecido? Eu separei. Paciência. Eu não venho mais na igreja. Ele não veio por causa disso hoje, tá? É outro motivo. Eu não vou mais na igreja porque ele... Tá bom. Mas tá vendo? Aí você falou a verdade, a pessoa saiu da igreja. Você acha que ela saiu da igreja porque você falou a verdade? O coração dela nunca esteve aqui, amados. Aí a gente muitas vezes quer criar uma forma de conseguir... Não, eu não menti, mas eu também não falei a verdade. Não existe isso, é sim e não. Tudo que não está enquadrado em sim e não é procedência maligna. É o diabo que te ensinou a fazer. Foi ele que soou no seu ouvido e você fez exatamente o que ele fez. O que ele quis. A Bíblia diz aqui que o verdadeiro cidadão do céu não é assim. Ele fala assim, não, eu não quero ir. Não, eu estou te convidando. Não, eu não quero ir. Tem um irmão aqui que gosta muito de mim e me deu um presente. E eu falei para ele que eu não gostava desse presente. Aí ele me deu. Aí eu falei para ele, não, eu vou usar um dia. E um dia eu usei, na frente dele falou, tá vendo, estou usando. Mas eu falei, mas eu não gosto. Aí um dia ele falou, cadê eu? Eu falei, você sabe que eu não gosto. Mas obrigado. Mas eu não vou usar. Eu não posso ficar, então é que eu esqueci. Então é que... Não gosto. Não tem nada a ver comigo. Mas eu estou muito feliz por você ter se dedicado, se esforçado e me deu o presente. Estou feliz. Mas o que eu posso fazer? Eu já ganhei camisas, roupas, que eu não gosto. Mas eu uso, o dia que eu vou na casa do irmão, eu falo assim, estou aqui. E pronto, fala, não preciso mais usar. Ele já viu que eu usei. E se um dia ele perguntar, fala assim, olha, não é muito do meu, não gosto muito, mas de vez em quando eu uso. Quando der, eu uso. Tem que ser verdadeiro, amados. Parece bobo, parece simples, mas quantas vezes nós fazemos isso por dia? Por dia. Com medo da verdade, sendo que a verdade é a melhor saída sempre. Sempre. O cliente pergunta se... Não sabia. Não estou sabendo. É mesmo? Tem que ser verdadeiro. Versículo 3. Aquele que não difama com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo. Não tem nada de espiritualidade aqui. Aquele que expulsa demônios. Não, ele está falando assim, aquele que não difama, não fala mal do seu próximo. E ele vai para um outro degrau ainda nesse assunto. Aquele que não difama com a sua língua. Por que ele fala língua? Porque raras exceções, muito raramente alguém ofende alguém com atitude. 99% das vezes é o que sai da língua, é o que sai da boca, é o que a língua produz. Aquele que não difama com a sua língua, ele começa falando isso, não fala mal. Nós já falamos isso aqui algumas vezes. Falar mal não é falar mentira. Está vendo? Então, se está dizendo que eu tenho que ter um compromisso com a verdade e falar só a verdade, eu vou falar só a verdade. Aí estamos falando do irmão. E o irmão é um folgado. Aí você fala assim, ele é um folgado, tem que falar a verdade. É falar mal também. É falar mal. Mas e se perguntarem, o que você acha desse irmão? Eu falo assim, esse irmão ele tem defeitos, como eu e você. Um dos defeitos dele é esse. Ele realmente é assim. Mas a nossa postura tem que ser outra. Nós temos que tentar ajudar ele. Você já tentou ajudar ele? Eu nunca tentei ajudar ele. Nós estamos aqui só falando mal, só apontando o defeito dele. E isso é errado. Você está sendo verdadeiro, mas você não está difamando. Porque difamar é você criar a cultura, é espalhar, é falar mal de uma pessoa e todo mundo sair de lá concordando, é verdade. As pessoas têm que concordar que ele tem esse defeito, mas eu nunca fiz nada para ajudar ele a mudar. E nem você. Então nós três aqui é culpado, eu, você e ele. Ele com o defeito e a gente com a indiferença. Essa é a verdade. Isso é falar a verdade. Difamar é falar meia verdade. É distorcer. É colocar de uma forma que ofenda, que vai denegrir a imagem de uma pessoa, como se você fosse perfeito. Ele tem um cisco? Tem um cisco, mas eu tenho uma trave. Esse é o problema. Ele tem mesmo, mas eu tenho uma trave. Quem somos nós? Por isso que ele fala, aquele que difama com a sua língua não é o verdadeiro cidadão dos céus.
E na continuação ele fala, nem faz mal. Aí ele fala da atitude. Quando prejudica alguém, quando faz alguma coisa que deixa a pessoa em falta. Falar mal e fazer algo contra o teu próximo não faz parte do caminho de boas obras que o Senhor construiu para que eu e você andássemos nela. Nós precisamos mudar esse comportamento. Só que agora Davi vai mostrar que ele não está falando isso com velho conserto, mas ele já está apontando para a nova aliança. Olha o que diz o versículo 4. Aquele cujos olhos, o réprobo, é desprezado, mas honra os que o temem ao Senhor. Para aqui. Este que ele descreve no início do versículo 4, réprobo, são pessoas desprezíveis, pessoas que fazem coisas terríveis. Ele diz que o verdadeiro cidadão dos céus, ele não se relaciona com essas pessoas. Ele não permite fazer parte deste grupo, mas ele procura conviver com aqueles que temem a Deus. O que Jesus ensina sobre isso? Ele fala que eu e você somos influenciados por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos. São duas portas de entrada do homem: ouvido, olho. Se o teu olho for bom, naturalmente teu corpo será bom. Se os teus ouvidos estão escutando más conversações, difamação, falando mal um do outro, você vai responder da mesma maneira. As más conversações, elas corrompem as suas atitudes. Você deixa de ser uma pessoa boa e passa a ser uma pessoa ruim. Então, ele está dizendo, por que eu não ando com essas pessoas? Porque isso vai me corromper. Por que eu não tenho amizade com pessoas que são tão maldosas assim? Porque isso me corrompe. Por que eu ando com aqueles que temem ao Senhor? Por que eu honro eles? Por que eu tenho prazer de estar perto deles? Porque me faz bem, porque me edifica. Há muitos anos eu estou querendo fazer um plano. Eu já tenho desejo, mas não estava conseguindo. Aí eu defini, esse ano eu vou fazer isso. Já defini a data e vai acontecer. Eu quero passar um tempo com um homem que para mim é uma referência. Eu quero estar do lado dele. O que você vai fazer? Ela falou, não sei. Se ele ficar o dia inteiro em casa batendo papo comigo, eu vou ficar uma semana com ele conversando. Eu quero estar perto dele. Com certeza ele tem coisas para me edificar. Com certeza ele tem coisas para agregar na minha vida. Por isso que ele diz que nós precisamos honrar, andar, caminhar, estar junto com aqueles que temem a Deus. Isso é bom para nós. Se você anda com aqueles que não temem, só esses, você vai começar a se parecer com eles. Você começa a ser influenciado. Jesus falou isso, o teu olho e o que entra aqui te influencia. Aquele que é o cidadão dos céus, ele não faz isso. Olha o final do versículo 4, ele diz assim, aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Isso é muito forte, amados. Isso aqui mostra o quanto nós confiamos no Senhor. A pessoa que você promete, você dá a sua palavra que você vai fazer aquilo. No meio do caminho, você descobre que aquilo vai te dar uma dor de cabeça e um prejuízo até financeiro. Mas você deu a sua palavra. O que você faz? Mesmo que eu tenha prejuízo, eu vou cumprir com a minha palavra. Eu vou lá e vou entregar. Eu vou lá e vou fazer. Você é crente, mas você não é bobo. Você não é tonto. Você sabe que isso vai ser... Fala para a pessoa, eu fiz a conta errada, eu achei que era isso e não é. Não. O verdadeiro cidadão do céu, mesmo que ele saiba que ele vai ter prejuízo, ele cumpre a palavra e ele faz. Ele honra, ele sofre o dano, ele toma o prejuízo, ele coloca o prejuízo na conta dele, mas ele honra o seu compromisso. Ele faz o que ele se comprometeu, mesmo que isso gere prejuízo. Aí é o segredo da fé. Esse é o segredo da fé. É você, por isso que eu falo, amados, as técnicas dos business, do mundo, do negócio, não funcionam na igreja. Como que eu posso crescer se eu assumir o prejuízo? Como
como que as coisas podem dar certo na minha vida se foi um erro que eu cometi, eu vou recuar. Ele fala assim, não, o verdadeiro cidadão do céu, ele vai até o fim, mesmo que isso prejudique ele. Mesmo que isso gere algum dano particular. Ele fala, deixa que eu pago. Deixa que eu assumo. É minha responsabilidade então. Você não tem a capacidade de ser sensível, de enxergar uma coisa que não estava prevista, deixa que eu assumo. E eu não estou falando aqui para um irmão não, amados. Ao longo dessas últimas 2 semanas eu conversei pelo menos com 4 irmãos dessa igreja, que estão passando a mesma situação. A mesma situação. E qual é o conselho? O mesmo. Assume o prejuízo. Ah, mas confia no Senhor. Ele está dizendo aqui, aquele que mesmo quando ele jura, ele dá a sua palavra, com dano, ele vai e faz. Eu vou fazer. Deixa comigo. Não tem problema. Eu vou assumir. Senhor, eu estou fazendo isso, porque isto é o caminho das boas obras que Ele preparou para que eu e você ande nele. Não é para qualquer um isso aqui. Isso aqui não é para covarde. Isso aqui é para quem quer morar eternamente ao lado do Senhor. Isso aqui é para quem não está juntando tesouro nessa terra, recompensa nessa terra. É para quem está juntando recompensa no céu. É para quem não está de olho aqui em tomar vantagem das coisas. Eu falo para os irmãos porque essa semana eu passei uma situação assim. No mesmo dia, eu estava viajando com a Jéssica. Aí eu recebi um e-mail. Eu falei, meu Deus, não acredito. Poxa vida. Eu sei que eu falei para a pessoa, mas eu não falei nisso. Imagina eu falando para os irmãos o seguinte. Irmão, pode ficar tranquilo. Amanhã, às 8 horas da manhã, eu vou estar aqui te esperando. Ok? Ok. Quando dá 7 horas da manhã, começa a cair uma chuva absurda. Mesmo assim eu acordo, chego na garagem, meu carro está com o pneu furado. Aí eu falei, meu Deus, eu mando a mensagem para a pessoa, eu vou atrasar um pouco. Porque eu mando a foto do pneu no chão. Nem estou falando da chuva. Estou trocando o pneu, consegui, acho que vai dar tempo. Vou ligar o carro não funciona. Aí eu falo, meu Deus, e agora? Vou pedir um Uber. Mas não vai dar tempo. Aí eu falo para a pessoa, não vou conseguir chegar a tempo. Aí a pessoa começa, tá vendo? Não tem palavra. Tá vendo? Não, eu vou dar um jeito. Eu vou pedir um Uber até aí, depois eu vou pedir um Uber até o lugar, depois eu vou gastar mais do que é necessário, mas eu vou cumprir com a minha palavra. Eu não espero que essa pessoa tenha sensibilidade de ver a chuva, o pneu furado, e eu procurando mostrar para ela que eu não tenho culpa, mas mesmo assim eu estou trabalhando. Eu não espero que essa pessoa entenda. Não é uma relação nossa com o terceiro, é minha com Deus. Não, eu vou. Viu, mas cancela. Não dá para cancelar? Dá. Mas ela já está achando que eu estou faltando com ela. Aí eu vi aquele e-mail e falei assim, pode deixar. Eu assumo a responsabilidade. Mas já que você vai fazer isso, a pessoa me obrigando a fazer uma coisa que não está combinada. Mas já que você vai fazer isso, dá para fazer isso. Aí virou um favor depois. Dá para fazer mais isso aqui? Eu falei, Deus, é muita folga. É muita folga. Aí eu peguei o telefone e liguei para a pessoa. Eu não estou entendendo. Você está pedindo para mim fazer uma coisa que não foi combinado? Não, mas eu entendi. Não, tudo bem, você entendeu, mas não está escrito. Não está escrito, mas tudo bem. Aí agora eu estou decidindo fazer, eu só quero entender perfeitamente, eu só quero entender. E aí eu vou fazer uma coisa que não está combinado, e aí agora que eu aceitei fazer isso, você quer aproveitar para pedir mais um favor em cima daquilo que nem estava combinado? Ela, você é inteligente, né? Eu falei assim, tá, mas e aí, dá para fazer? Eu falei, claro, pode deixar, eu vou fazer sim. Eu vou fazer sim. Desliguei o telefone, a Carne olhou para mim e falou assim, você é muito bobo, cara. Você é muito tonto. Eu não acredito que você vai fazer isso. E ela aflige, amados. Ela fala. Você acha que não? Ela falou, você é muito bobo. Onde você vai parar desse jeito? E eu aqui, aí eu estava no carro, saí do cliente, parei assim numa rua lá em Vitória. Eu falei, amém, Senhor. E eu tinha programado ministrar isso para os irmãos hoje. E veio o versículo lá, eu falei, eu sei, Senhor, eu sei como é que funciona.
Ele põe a prova. Eu falei, amém. Fui e tal. No outro dia a gente voltou para Sorocaba. Abri meu e-mail, estou mexendo, aparece um e-mail de uma outra pessoa, de um cliente que eu já tinha encerrado um projeto com ele. Eu preciso que você faça isso, isso, isso. Tenho esse orçamento aqui, não consigo mais do que isso. Mas é 3 vezes o que eu preciso para fazer o que ela está pedindo. Eu tenho só isso aqui aprovado. Eu peguei e liguei para ela, falei, não estou entendendo. Não, eu quero que você faça isso. Nem precisa mandar proposta. É isso aqui que está disponível, só emite a nota, manda para mim, mas eu preciso que você faça isso ainda esse mês de fevereiro. Eu falei assim, tá bom. Tá bom. É só isso? Eu preciso, mas eu conto com você. Eu falei, pode deixar. Amados, é mais de 10 vezes o prejuízo do dia anterior. Não é uma questão de negócio. Dinheiro não aceita desaforo. Wall Street fala isso. Mas nós somos guiados pela palavra. Assume o dano. Mostra para o Senhor que você está andando no caminho de boas obras. Mostra para o Senhor que o teu coração não está aqui. Mostra para o Senhor que mesmo dando a sua palavra, sabendo que você vai ter prejuízo, você vai até o fim. E mostra que você é um homem que anda segundo os valores do Senhor. Assume isso. Eu estou falando para os irmãos, não é um testemunho de quando eu tinha 5 anos de idade, não, amados. Essa semana eu passei por isso. E o Senhor falou assim, é isso que você quer ministrar? Então, eu falei, não, Senhor, está aqui, eu vou fazer. Eu queria ligar para entender, porque para mim, ele está escrevendo, né? E escrita não mostra muito o que a pessoa quer dizer. É isso mesmo que você está falando? É isso mesmo. Eu falei, então tá bom. Posso contar com você? Eu falei, pode, eu vou fazer. E desliguei. Aí a carne começou a afligir. Começa a falar, como você é tonto, como você é bobo. Amém, Senhor. Vamos lá, né? Um dia você ganha, um dia você perde e a vida segue, né? Aí no outro dia, inesperadamente, Deus abre uma porta. E aí o que falar desse Deus? Ele está nos testando, como nós vimos em Efésios, Ele preparou um caminho e Ele quer recriar Cristo em nós. Assume o prejuízo, toma o que for necessário, assume o dano, não tem problema, mas confia no Senhor. Fala, Senhor, é por Ti, não é por eles. Eu faço isso pelo Senhor. Aí Davi entra no versículo 5 dizendo assim, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Isso aqui é sério, amados. Isso aqui muda o nosso conceito do que é ser um servo de Deus, quando se fala de dinheiro. Você precisa? Está aqui. Não, mas eu vou te pagar juros. Eu falei, não, está aqui. Não é juros. Não, mas espera aí. Você vai deixar de ganhar, é uma oportunidade. A pessoa está se dispondo a pagar juros para você. Pode falar quanto você quer de juros? Eu falei assim, nada, não quero nada. Está aqui. Acerta aqui, está tudo certo. Ele diz que o verdadeiro cidadão do céu é aquele que empresta o seu dinheiro não com usura, não para tomar vantagem, não para ter benefício, não para ganhar em cima. Isso aqui, desculpa, é um tapa na cara dos judeus, os banqueiros. O rei mais venerado dos judeus está dizendo assim, não empresta o seu dinheiro com juros. Você vai emprestar para alguém que seja sensato. Estava na onde? Estava na minha poupança. Quanto que rende a poupança? 0,4. Irmão, você pode pagar pelo menos só a poupança? Você não está ganhando nada, porque só a depreciação, só a desvalorização, só como é o nome? Não, inflação. Só a inflação é a mesma coisa, então você não está ganhando nada, porque o que você está recebendo é o que a inflação está comendo. Então você não está tendo vantagem. Usura é você emprestar arrancando tudo que pode para ter vantagem, você ganhar dinheiro em cima dos outros. Ele diz assim, o verdadeiro cidadão dos céus não é assim não. Os maiores banqueiros do mundo são judeus. O homem que eles mais veneram em termos de autoridade e governo é Davi. E Davi está falando assim, vocês gostam de mim, mas vocês não fazem o que eu ensinei vocês. O verdadeiro cidadão dos céus, ele não empresta para arrancar dinheiro dos outros, porque ele ajuda. Vai lá, resolve o teu problema, vai dormir, fica em paz. Pastor, mas então não empresta. Mas então não faz.
Se você não consegue ter essa postura, então não faça. Não tome vantagem. Não enriqueça fazendo isso. É condenável diante de Deus. Desculpa, está escrito. Você não sabe o que significa usura, então vai no dicionário ver. É com juros e juros exorbitantes. Isso é atitude de gente maligna. Não do verdadeiro cidadão. Não daquele que está andando nas obras do Senhor. Não é assim que funciona. Todo aquele que empresta dinheiro com juros não é a postura e o comportamento de um verdadeiro cidadão dos céus. Não é. Mas nem recebe suborno contra o inocente. Isso é o que mais acontece no nosso país, né? O político recebe o dinheiro que ia para onde? Ia para a saúde, ia para o necessitado, ia para o pobre, ia para a escola do pobre. E aí o que ele faz? Ele recebe propina dizendo assim, mas alguém iria receber. E isso, amados, cabe um capítulo específico aqui. É muito comum isso no Brasil. O brasileiro, ele fica indignado, não com a corrupção, mas com a burrice daquele que foi pego na corrupção. Eu escuto isso das pessoas. Mas como pode? Se fosse eu, faria diferente. Às vezes não fala, mas pensa. Nossa, como é tonto. Você acha, se eu tivesse no lugar dele, eu ia fazer assim, assim, assim. Recebe dinheiro, propina. Cria o seu patrimônio em propina. Está prejudicando os pobres, o necessitado, o carente, com o argumento de que, mas esse dinheiro aqui vai pagar a escola dos meus filhos. Mas esse dinheiro aqui vai dar uma vida boa para os meus filhos que também merecem, também são filhos de Deus. Tem uma justificativa para isso, o Senhor diz que isso é abominável, não usufrua desse tipo de dinheiro, dinheiro conseguido com juros, dinheiro de corrupção, dinheiro de coisa errada, dinheiro que tem proveniência, amados, que provém de coisas erradas. Não pegue isso, não se misture com isso. E de tudo isso que ele falou, só tem ensinamentos, direção, só tem aconselhamentos. Esse é o caminho. Eu tenho que olhar esse capítulo 15 aqui, esse Salmo 15, e eu tenho que meditar nele. Aí o Senhor fala só uma coisa: se você fizer tudo isso aqui, você nunca vai ser abalado. Nunca as suas estruturas vão balançar. Você nunca vai ter incertezas na sua vida. Você nunca vai ficar perdido. O que eu faço? Está tudo desmoronando. Ele diz assim, no final do versículo 5, quem faz isto nunca, não é de vez em quando, nem na maior parte do tempo, nunca será abalado. Às vezes as pessoas falam para mim, você tem certeza, cara? Cuidado! E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? É verdade, né? Pode acontecer. É mesmo, você tem razão. Mas tem o final do versículo 5 aqui, é onde eu estou depositando a minha confiança. Nunca será abalado. Senhor, eu confio no Senhor. Eu dei minha palavra, vou tomar prejuízo e vou até o fim. Mas eu não vou ser abalado por isso, não. Isso não vai me destruir, não. De alguma maneira, de alguma forma, o Senhor vai abrir um caminho no ermo, no deserto. O Senhor vai fazer alguma coisa. E se não fizer também, eu fico com prejuízo e está tudo bem. Este é o verdadeiro cidadão do céu. Quem vai passar a eternidade com Ele? Quem vai morar no seu tabernáculo para sempre? Pela graça sois salvos por meio da fé. A salvação não é um dom de Deus, é um presente de Deus, para que você não se glorie nas suas obras, mas Ele nos recriou em Cristo, preparou um caminho de boas obras para que eu e você ande neles. Nós temos que fazer isso aqui.
Isso aqui é dever nosso, não é para ser salvo. É para dar testemunho, para que outros sejam salvos. Entenda uma coisa, a sua fé no Senhor, ela é necessária para a salvação. O seu comportamento, as boas obras, o teu testemunho é para que os outros também possam alcançar a graça da salvação por meio da fé. É para que os outros também comecem a crer no Senhor olhando para a tua vida. A Bíblia diz que nós somos feitos para quê? Para louvor da glória de Deus. Nabucodonosor olha a fidelidade daqueles 3 homens que não aceitam corrupção, que não aceitam suborno, que deram a sua palavra e vão até o fim mesmo que morra, sofrendo dano. Você vai ver eles aqui, ó. Os 3 estão enquadrados aqui. Quando eles saem da fornalha, Nabucodonosor fala assim, não, peraí. Ele se rende ao Senhor, e a Bíblia diz que ele é convertido ao Senhor. Nabucodonosor passa a ser servo de Deus, pelo testemunho de outros, verdadeiros cidadãos. Dario vê Daniel saindo da cova dos leões e fala assim, meu Deus do céu, só existe um Deus nessa terra. Tudo que eu creio, tudo que eu acreditei minha vida inteira é lixo. Agora é obrigação, é lei, todo mundo tem que adorar só ao Deus de Daniel. Louvor da glória de Deus, para isso Deus nos criou, não é para você ficar cantando música, é para que o mundo, para que as pessoas louvem a Deus pelo seu testemunho, é para isso que existem as boas obras. Não tem nada a ver com salvação, mas ela é necessária para que Deus continue a sua obra, para alcançar vidas, para que vidas entendam o que é o reino de Deus, o que é o poder de Deus transformador na vida de cada um. Por isso as obras são necessárias, por isso elas aperfeiçoam a fé, por isso elas têm que, amados, fazer parte da nossa vida. Você sabe quem é que vai habitar por toda a eternidade com Deus? Está aqui. Tem 4 versículos aqui, 2, 3, 4 e 5. 4 versículos para você meditar, para você mudar o teu comportamento. Tudo isso daqui é fundamentado na fé. Porque tem hora que você fala, mas isso aqui não faz sentido. Isso aqui não fecha a conta. Isso aqui é loucura. É loucura para os olhos daqueles que não creem. É loucura para a carne. Mas para nós não. Isso aqui para a gente não é loucura. Isso aqui para a gente é assim, Senhor, é esse o caminho? É isso aqui que o Senhor espera de mim? Esse é o caminho de boas obras que o Senhor preparou para que eu andasse nele? Eu vou andar. O que vai acontecer? Não faço a mínima ideia. Aonde nós vamos parar? Não faço a mínima ideia. Eu só tenho uma certeza: eu nunca serei abalado. Não vou ser abalado se eu confiar nisso, se eu me arriscar, se eu falar, Senhor, eu confio, eu não vou reclamar porque injustamente eu fui preso, eu nem toquei na mulher de Potifar. Não, Senhor, eu sofro dano, não tem problema, eu pratico a justiça dá o que precisa. Então é isso, eu vou sofrer o dano, eu vou para a prisão, foi abandonado, nem o copeiro, nem o padeiro lembrou dele, não tem problema, isso não vai me abalar. Amados, é necessário entender que fé, ela é necessária para a salvação, mas o caminho de boas obras que muitas igrejas estão pregando que não precisa, você não precisa mudar, venha do jeito que você está, sim, mas se você não mudar o teu comportamento, você não vai herdar a vida eterna, porque você não está dando testemunho. Ele diz que ele preparou, foi Deus que preparou essa mudança de comportamento, foi Deus que preparou essa mudança de costume, de atitude, de postura. Ele teve o trabalho de construir esse caminho, e você não quer andar nesse caminho, você quer só a salvação. Não, porque o que aperfeiçoa a fé é a obra. Se você não fizer a obra, como a Bíblia diz lá em Tiago, a sua fé vai morrer. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém vai ver Deus. Eu preciso das obras para a fé continuar acesa. Eu preciso mudar de comportamento para a minha fé, porque muitos estão naufragando na fé, estão desistindo do reino de Deus, estão enfraquecidos, estão abandonando, porque não fortaleceram a sua fé nas obras, não mudaram de comportamento. Não mudaram as suas atitudes, continuam os mesmos, mau caráter, tomando proveito quando tem oportunidade, quando empresta para arrancar tudo que pode dos outros. Nós conhecemos assim, amados, vocês vivem situações assim, eu vivo situação assim,
Quando o ímpio tem oportunidade, ele quer arrancar tudo que ele pode de você. E o Senhor fala assim, deixa ele. Não tem problema não, confia. Não faça o mesmo. Deus preparou o caminho de boas obras para que nós venhamos andar neles. E isso é o caráter de um cidadão dos céus. De alguém que ainda está aqui, mas está habilitado. Lembre-se disso. Todo lugar, você vai morar num condomínio, tem regra. Você vai estudar numa escola, numa faculdade, tem regra. Você mudou de país, vai morar em outro país, tem regra, tem lei. Todo lugar que você vai, tem uma série de recomendações e regras para você se enquadrar. Se você não cumprir aquilo, você vai preso, você é prejudicado. Você é simplesmente colocado de lado daquela sociedade. Você acha que no reino dos céus não é assim? Você acha que no céu não? É uma libertinagem, faz o que você quiser e está tudo certo? Amado, você quer ir para lá? Pela fé, glória a Deus, mas tem um caminho de boas obras. Tem princípios, tem postura, comportamento que eu e você temos que começar a tomar. Se nós não tomarmos, nós não vamos lá. Não é para nós não. Amém?